Olá, meu nome é Emerson Tony Prado e com esse vídeo nós vamos estar dando continuidade a uma playlist que é justamente da indicação de livros aqui no canal. Nós temos também uma outra playlist que é justamente sobre a questão da união da igreja com o Estado. E o livro que eu vou indicar aqui, o personagem, ele viveu intensamente essa questão. Ele viveu num momento em que é possível exemplificar o que nós temos falado aqui no canal. O personagem é Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão, pastor luterano, e que tem livros maravilhosos como Discipulado, como Ética, e no Brasil ele tem sido muito lido nos últimos tempos. Dietrich Bonhoeffer viveu o nazismo, ele estava lá presente, ele viveu aquele momento da história. O grande problema que Dietrich Bonhoeffer viveu e pelo qual ele se sacrificou foi a questão da cooptação que o nazismo fez da igreja. Ali por volta do ano de 1933, a igreja alemã começa a passar um momento crucial da sua história. É que o partido nazista começa a trazer para si a igreja, a ponto de a juventude cristã da Alemanha ser induzida a ingressar na juventude hitlerista. Então percebam que a grande discussão é se o nazismo seria um partido que poderia ser apoiado pelos cristãos, ou se o nazismo seria bom para a pregação do evangelho. Algumas pessoas, alguns pastores, a liderança da igreja, eles realmente aceitaram essa ideia. Então foi criado o termo que se usa para essa corrente dentro da igreja de a igreja, os cristãos alemães, ou a igreja do Reich. Essa era uma experiência que na Alemanha já se vivia, essa igreja do Reich já tinha se envolvido no Império, mas não é o momento de tratarmos disso aqui. O que vai ocorrer agora? As pessoas na Alemanha, do início da década de 30, elas estavam empolgadas com o partido nazista. E os cristãos, especialmente, estavam empolgados porque com toda aquela pregação histriônica, aquela pregação dura dos líderes nazistas, o que eles diziam? Olha, nós vamos combater aqui na Alemanha o comunismo e nós vamos combater aqui na Alemanha essa falta de moralidade que existe. Tanto que posteriormente comunistas, socialistas e homossexuais, esse povo tudo acabou se tornando mártires dentro do regime nazista. E especialmente os nazistas foram em cima dos judeus, eles colocaram os judeus como um inimigo da pátria. Eles elegeram, esse era o sistema, eleger inimigos para que aqueles que não concordassem com essas pessoas pudessem aderir ao sistema nazista. A tal ponto, os cristãos então ficaram entusiasmados com essa situação, e quando eu estou dizendo cristãos, para não generalizar, eu me refiro ao problema gerado dentro da igreja luterana, que era a situação que envolveu o Dietrich Bonhoeffer. A tal ponto que eles passaram a desenvolver uma ideia de que Jesus era um homem ariano. Por quê? Havia aquela ideia de que o homem ariano era superior. Não é? Essa ideia vem de Nietzsche, o super-homem. Ali Hitler tinha uma enorme admiração por esse autor ateu, né? Esse filósofo. E o que ocorre então é que se Jesus era um ariano e os judeus eram os inimigos do ariano, os inimigos da Alemanha, como é que se explica isso? A explicação é simples.
Jesus foi um homem que na sua vida ele procurou destruir o judaísmo, destruir os judeus, quer dizer, ele era contra o sistema judaico. E a tal ponto que ele veio a ser martirizado em vida nessa luta. Então essa luta se iguala justamente à luta dos nazistas. E essa ideia, repetida muitas vezes, foi contaminando a igreja da Alemanha, a igreja protestante na Alemanha. Então, em 1933 começa uma dura luta dentro da igreja. E vai ser eleito um bispo luterano, a figura de Ludwig Miller. Mas na oposição se destaca o Dietrich Bonhoeffer. Então essa luta existente dentro da igreja acaba sendo vencida pelos cristãos alemães. E a igreja confessante, que foi essa parte da igreja luterana que saiu, que se opôs ao nazismo, ela tinha as suas lideranças, inclusive o Dietrich Bonhoeffer. Pois bem, a história nos mostra, e há fotos documentando isso, que a igreja alemã aceitou o nazismo, essa parte majoritária dos cristãos alemães, a tal ponto que bandeiras nazistas, cerimônias nazistas passaram a fazer parte do culto religioso da igreja cristã na Alemanha. Eu já disse aqui, os jovens então foram induzidos a ingressar na igreja, no partido nazista, na juventude hitlerista. Então Bonhoeffer começa a sua luta, não só teológica, ele começa a sua luta contra essa situação, e com a igreja confessante, com as demais lideranças, eles estão lutando contra o nazismo dentro da igreja. Vejam o problema de quando a gente se ilude com algumas ideias políticas, especialmente totalitárias, que vêm com a ideia de que poderá haver uma mudança eu chamo a atenção aqui uma coisa. Qual foi a ideia dos cristãos quando Constantino se converte? Justamente de que seria agora propício para o evangelismo, e nós vimos na realidade o que aconteceu. Qual é a ideia desses cristãos alemães? Que Hitler, combatendo o comunismo e dando moral para a Alemanha, combatendo as imoralidades que eles julgavam, Hitler estava propiciando a pregação do evangelho. Nessa luta, então, Dietrich Bonhoeffer começa a tomar algumas atitudes, e uma delas, ele ingressa na inteligência alemã, e ele salva muitas vidas com isso, mas ao mesmo tempo houve um plano de assassinato de Hitler, e Bonhoeffer então está agora envolvido nessa situação. Ele é preso, e um mês antes do término da Segunda Guerra Mundial, ele é preso e ele é executado, enforcado. Quando os cristãos alemães, com essa ideia de pregar o evangelho, que justificaria essa união, a opinião foi o seguinte: olha, nós vamos entrar e vamos usar do Estado, desses mecanismos, para a gente poder pregar o evangelho. Bonhoeffer foi muito claro. Ele disse: se você entrar no trem errado, que se conduz para um determinado lado, não adianta você correr pelos corredores em busca do lado certo. Então, eu estou sugerindo aqui para a sua leitura um livro interessantíssimo, que é esse livro aqui, é uma biografia do Bonhoeffer. Bonhoeffer, pastor, mártir, profeta, espião, do Erich Metaxas. Esse livro foi editado pela Mundo Cristão. Infelizmente, na editora ele se encontra esgotado, mas você pode conseguir o livro através do sebo, em espanhol é possível também conseguir o livro. Há um outro livro muito interessante sobre o Bonhoeffer também, que é esse aqui, Bonhoeffer, o Mártir. E Bonhoeffer, o Mártir,
trata então da discussão se Bonhoeffer foi ou não um mártir na Alemanha. E aí é interessante porque a gente vai acabar discutindo essa questão do que é o mártir, a evolução desse termo. Que Deus abençoe a todos. Eu não posso encerrar o vídeo sem te pedir, curte o vídeo, se inscreva no canal e que você possa também compartilhar com os amigos para que a gente amplie esse debate sobre essa questão que nós estamos tratando aqui no canal. Um abraço e que Deus te abençoe.